E meu nome é Júlia, e junto com a Mariana, a gente vai falar sobre função de primeiro grau. Então, a gente dividiu, né, em tópicos, para ser melhor para vocês, que é primeiro a definição de uma função de primeiro grau, segundo será a raiz de uma função de primeiro grau, o terceiro será sobre gráficos, e o quarto será um exemplo aplicado no Enem. Bem, a função de primeiro grau é a função mais simples entre as 5 funções existentes. Quais são essas 5 funções existentes? Primeira é a função de primeiro grau, a segunda é a função de segundo grau, e assim por diante, a função de terceiro, função de quarto e função de quinto grau. Função de primeiro grau é um sinônimo para função polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, pela definição, a gente tem que toda função f que pode ser apresentada na forma f de x a x mais b, onde o x é uma variável independente, enquanto que o f de x, que também pode ser escrito como y, é uma variável independente. Dessa forma, é uma função cuja incógnita, que é esse x, está elevada à potência 1. Essa potência 1, ela não é visível, ela não é mostrada, né? Mas a partir da potência 1, ela aparece, que no caso que é funções para segundo, terceiro, quarto e quinto grau, onde o x fica elevado a essas potências. E que tem um coeficiente a diferente de zero. Assim, nesse tipo de função, que é a função φ, a gente tem que a é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou a taxa da variação da função. É bom a gente fixar esse termo aqui, taxa de crescimento ou taxa de variação da função, porque pode apresentar em alguns exemplos que serão seguidos posteriormente. Já o número b, que é chamado de termo das constantes, a gente trouxe, né, um exemplo, três exemplos, né, que são 3 funções, f de x, g de x e h de x. Primeiro, a gente tem que f de x é igual a x mais 2, onde o a é igual a 1, né, ele não aparece porque ele é 1, enquanto que o b é igual a 2. Já na segunda, é um pouco diferente, o a ele aparece, né, por ser diferente de 1. Essa aqui, 6 raiz de 3, x menos 8, onde o b é menos 8. A terceira e última, ele é um pouco diferente e ela acaba aparecendo que não é igual ao modelo mostrado, que Cego mostrou, que f de x é igual a x mais b. Mas a gente aqui, o b ele é considerado zero, e por isso que ele não aparece. Diz que hx é igual a 1 meio de x, onde o a é 1 meio. Já que a gente sabe mais um pouco sobre isso, vamos aplicar um exemplo. Primeiro será falando sobre o beco diagonal, que é um lugar bruxo, onde há variedade de lojas. Supondo que a loja de varinhas Oliveiras vende suas varinhas por R$ 140. Harry Potter, todo ano, ele compra varinha nessa loja e se paga no cartão de crédito para bruxos. Sabendo que a loja ela cobra uma taxa fixa de R$ 2 para comprar no cartão de crédito bruxo, ache a função do primeiro lugar que descreve o valor a ser pago por Harry. Segundo, o valor a ser pago caso Harry Potter compre 2 varinhas. Então, primeiro, a gente vai criar essa função. Pegando como exemplo, né, o modelo mostrado. Então, y, que é o f de x, é igual a 140x mais 2, onde esses valores, 140 e 2, eles foram apresentados na questão, que são valores fixos. Y será o valor a ser pago, enquanto que o x será a quantidade de varinhas compradas. Então, depois que a gente monta a nossa função, a gente pode aplicar essa função para encontrar o preço, né? Para encontrar o valor a ser pago na compra de 2 varinhas, né? Que basta substituir o x, porque o x é uma variável, então ele depende. Então, esse x ele pode mudar. Aqui, como são 2 varinhas, a gente substitui. Y é igual a 140 vezes 2 mais 2. Então, a gente obtém que y é igual a R$ 72. E se ele pedisse 3 varinhas? Então, a gente substituiria no x. Então, ficaria 140 vezes 3 mais 2, e assim por diante. Pegando como gancho, né, o primeiro exemplo, esse exemplo é um pouco mais diferente, então é bom a gente prestar atenção no que ele se pede.
O dono da loja de varinhas Oliveiras teve uma despesa de 3.750 na compra de um novo modelo de varinhas. Ele pretende vender cada peça desta varinha por R$ 150. A partir de quantas varinhas vendidas, ele passa a ter lucro? Primeiro, a gente vai criar uma função, né, correspondente para que possa ser aplicado e para que encontre o lucro, que é f de x é igual a 150x menos 3.750, onde esses valores foram apresentados na questão. Que 150 é o valor do modelo da varinha, enquanto que o 3.750 são as despesas pagas pelo dono da loja. Então, aqui na segunda etapa, a gente vai pegar essa função e aplicá-la em relação a x, né? A gente separa tudo que é multiplicado por x para um lado e tudo que for número para o outro. Então, a gente faz a matemática básica e encontra que x é igual a 25. Mas prestando atenção no que a questão pede, né? Que a partir de quantas varinhas vendidas ele passará a ter lucro. Então, essa resposta que a gente encontrou não é o lucro, mas sim a quantidade de varinhas que ele tem que vender para que ele obtenha esse lucro. Então, abaixo de 25, ele não tem lucro. De 25 acima, ele vai ter o lucro. Esse é um exemplo que a gente trouxe, que ele foi aplicado no Enem, em 2018, onde fala que a indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, que é esse eixo vertical aqui, que é o combustível. E a distância percorrida pelo automóvel, que é indicada no eixo Y, que é o eixo horizontal. Também pede que a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Dá para matar essa questão cortando algumas alternativas. Porque aqui a gente tem um gráfico, né, que ele é o eixo Y e tem o eixo X, em que essa reta ela é uma reta decrescente, onde ela se toca nos pontos 50 e o ponto 500. Então, a gente consegue matar pelo fato dela ser uma reta decrescente. Então, o termo A ele será negativo. Então, a gente corta o D e o E. Então, sobra A, B e C. A gente vai encontrar qual dessas três é o nível correto. Primeiro, né, a gente tem que ter em mente, né, o modelo da função, que é a função finita, f de x é igual a x mais b, e aplicar esse em dois pontos, que é o ponto 50 e o ponto 500, para poder encontrar o A e o B. Então, a gente pega o ponto A, 0, e o ponto 50, que são os dois pontos. E por que esse ponto? Justamente porque a reta, ela toca no ponto 50 e no ponto 500. Então, a gente pega esses dois pontos. O primeiro, a gente vai substituindo dessa forma e a gente encontra o B, que é B igual a 50. Já achado o B, que é igual a 50, a gente encontra o valor de A. Dessa forma, a gente não vai usar mais esse ponto, que é o 0,50. A gente vai usar outro ponto, que é o 0,500. Substituindo nesse mesmo modelo de função, em que agora a gente já tem o valor de B, que é o 50, a gente substitui aqui, ó. Ficou 0 é igual a vezes 500 mais 50. Resolvendo essa equação matemática, a gente tem que A é igual a menos 1 dividido por 10. Agora a gente tem dois valores, tanto do B e quanto do A. Lembrando que a gente não substitui o x, porque ele quer o modelo da função, aplicado nesses dois pontos. Então, a gente tem que f de x é igual a x mais b, em que f de x é igual a menos x dividido por 10 mais 50. É a alternativa B, a alternativa correta. Olá, gente. Meu nome é Mariana. Eu vou falar um pouquinho sobre raízes de uma função do primeiro grau, dando continuidade ao que a Júlia falou.
Bom, para a gente determinar a raiz ou o zero de uma função do primeiro grau, é preciso considerar que y é igual a zero. De acordo com o gráfico, que eu vou mostrar posteriormente, no instante em que y assume um valor igual a zero, a reta intersecta, ou seja, passa por cima do eixo x em um determinado ponto, determinando a raiz ou o zero da função. Um exemplo disso é essa equação, né, f de x igual a 4x mais 2, onde esse f de x é o equivalente ao y. Então, se a gente considerar que y é igual a zero, nós vamos igualar essa função, né? Então, vai ficar 4x mais 2 igual a zero. Então, nós pegamos o 4x, isolamos o 2, e vai ficar 4x igual a menos 2, porque nós passamos o 2, ou o 2 positivo, para o outro lado, então ele fica negativo. Então, nós pegamos x igual a menos 2 sobre 4, porque esse 4 que estava multiplicando com o x passou para o outro lado, dividindo. Então, x igual a menos 2 sobre 4, a gente dividindo os dois, né, por 2, para reduzir, vai ficar igual a x igual a menos 1 sobre 2. Então, a reta representada por essa função, ela intersecta o eixo x no valor de menos 1 sobre 2, como mostra o gráfico aqui, tá? Aqui fica menos 1 sobre 2, que é metade de 1 aqui, né? Menos 1 sobre 2, ele intersecta bem aqui o eixo x, sendo que esse aqui é o eixo x na horizontal e na vertical o eixo y, tá? Um outro exemplo de função do primeiro grau, onde nós igualamos o y igual a zero, é esse aqui, que é y igual a menos 2x mais 10. Quando nós igualamos a zero, fica menos 2x igual a menos 10, porque nós passamos o 10 positivo para o outro lado, e nós multiplicamos por menos 1, porque não interessa para a gente calcular números negativos no momento, sendo que a gente tem a possibilidade de calcular com números positivos. Então, a gente multiplica por menos 1, tá? E vai ficar igual a 2x igual a 10. O x que tá, o 2 que está multiplicando esse x vai passar para o outro lado dividindo, tá? Então, vai ficar x igual a 10 sobre 2. Então, x é igual a 5, porque 10 dividido por 2 é 5. Então, a reta representada por essa função, né, que nós acabamos de falar, ela intersecta o eixo x no valor 5, como mostra o gráfico. Aqui sendo o eixo y, ou o eixo x, e aqui na vertical o eixo y. Então, ele intersecta o eixo x exatamente no 5. E, como a Júlia já tinha comentado, né, anteriormente, o valor, né, da equação, porque a equação de primeiro grau, ela é composta por f de x igual a ax mais b. O a seria o equivalente ao coeficiente angular, tá? E o y seria o equivalente ao b. Aliás, o b seria equivalente a quando o eixo y é intersectado. Então, a gente está vendo aqui que o b seria 10, né? Como falado aqui na equação, 2x mais 10. Então, o coeficiente angular é o 2, aqui vai ser o menos 2. O coeficiente angular é o menos 2, que é o equivalente ao azinho. O b, que fica aqui, né? E esse b é onde intersecta o eixo y. Então, nós vemos aqui claramente a interseção no eixo y, tá? No valor de 10, e aqui no eixo x, que é a raiz da função, com valor de 5. Então, vamos falar um pouquinho sobre os gráficos da função de primeiro grau. A função de primeiro grau ela é caracterizada nos gráficos por uma reta. E essa reta pode ser crescente ou decrescente, dependendo dos valores dos coeficientes angular, que é o a, e do ponto de intersecção com o eixo y, que é o b, como eu tinha falado anteriormente. Tá? Então, quando é uma função crescente, ela é determinada quando o azinho, for maior que zero. Então, a função será positiva e, consequentemente, crescente. Isso acontece porque, à medida que os valores de x aumentam, os de y também aumentam. Então, num processo de construção do gráfico, deve-se determinar os valores reais de x para poder encontrar os de y.
Então, nos momentos em que a função for crescente, o ângulo entre a reta e o eixo, o x, ele vai ser menor do que 90 graus. Isso aqui está mais ou menos no ângulo de 45 graus. Então, ele é menor do que 90 graus. Na função, um exemplo, né? Na função y igual a 2x menos 1, o a, o coeficiente angular, é o valor de 2 aqui, o b é o valor de menos 1, nós atribuímos à tabela os seguintes valores de x. Nós vamos determinar alguns valores de x para substituirmos assim na equação e obtermos o valor de y. Então, quando o valor de x for igual a 1, o y, nós vamos substituir aqui na equação, né? Então, y igual a 2 vezes 1, porque o x está multiplicando com esse 2 aqui. Então, y igual a 2 vezes 1, menos 1. Então, 2 vezes 1, 1, menos 1, 1. Então, o par ordenado disso aqui vai ser 1 no x, como a gente já tinha determinado antes, 1 e 1, porque o valor de y também foi determinado como 1. Agora, quando o x for equivalente a 2, aí já muda, porque nós vamos substituir o x por 2. Então, y igual a 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, o par ordenado já muda também, porque à medida que o x muda, o y também muda. Nesse caso, o y também cresce, né? Assim como o x. Então, o par ordenado vai ser 2, como já tínhamos designado para x, e 3, porque conseguimos a partir da equação. Então, o par ordenado é 2 e 3. Aí a gente vai entender mais no plano cartesiano, né? Então, o y sendo igual a 2x menos 1, sendo o coeficiente angular igual a 2, e b igual a menos 1, determinando a raiz dessa equação que a gente acabou de falar, y igual a 2x menos 1, aí igualando o y igual a 0, vai ficar 2x menos 1, passando o 1 para o outro lado, ele fica positivo, então 2x igual a 1, x igual a 1,5, e então o x vira 0,5. Nesse gráfico, nós podemos perceber que a reta cortou o eixo x exatamente no ponto 0,5, tá? E à medida que ele foi aumentando, o y também foi aumentando. Então, se a gente substituir aqui nessa equação, né, o x por 1, por exemplo, como a gente determinado antes, 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Então, quando o y for igual a 0, esse x aqui vai equivaler a 1. Então, 1 e menos 1 aqui, né? Então, uma função decrescente é quando o coeficiente angular, for menor que 0. Então, a função ela vai ser negativa e decrescente ao mesmo tempo. E isso acontece porque nos momentos em que os valores de x eles aumentam, os de y diminuem. Então, o ângulo entre essa reta e o eixo x, que é esse aqui, ele vai ser maior do que 90 graus, ele vai ser um ângulo obtuso. Então, toda vez que essa reta fizer um ângulo maior do que 90 graus com o eixo x, essa função vai ser decrescente, tá? Então, como um exemplo aqui na função decrescente, o y é igual a menos x mais 4, é um exemplo de função, y sendo igual a menos x mais 4, onde o coeficiente angular é menos 1 e b é igual a 4, atribuímos aí a tabela de valores x igual a 1 e x igual a menos 2. Então, quando x é igual a 1, essa equação vai ficar da seguinte maneira. Aqui nós já temos o negativo antes do x. Então, ficar menos 1 mais 4 vai dar 3, tá? Porque 4 menos 1 é 3. Então, o par ordenado, como designamos aqui o x vai ser 1 e o 3 vai ser esse y aqui que a gente acabou de desenvolver. Agora, quando x for menos 2, substituindo aqui na equação, nós temos menos 2
porque nós vamos repetir aqui o sinal, tá? Menos, menos 2, mais 4. Então, menos com menos vai dar mais. Esse 2 aqui vai ficar positivo e vai somar com esse 4, que vai dar 6. Então, o nosso par ordenado é menos 2, equivalente a x, e 6, equivalente a y. Nesse outro exemplo aqui, essa função y igual a menos x mais 4, né, como a da outra, nós temos o coeficiente angular novamente como menos 1 e o b igual a 4. Quando a gente determina a raiz dessa equação, a gente coloca o y igual a 0 novamente. Então, menos x, né, que aqui o 0 está negativo, ou o 0 está desse lado, a gente vai botar o menos x igual a menos 4, tá? Porque esse 4 vai passar para o outro lado e ele vai passar negativo. Então, nós temos esse menos x que já estava negativo, igual a menos 4, que passou para o outro lado. A gente multiplica por menos 1. Então, vai ficar igual a x, vai ficar x igual a 4. E nesse gráfico aqui, ele mostra exatamente isso, tá? A interseção com o eixo y, ou com o eixo x, mostra aqui a raiz da função, que é 4, e ele formando um ângulo maior do que 90 graus, tá? Então, ele é um ângulo obtuso, logo a função é decrescente, tá bom? Aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre o coeficiente angular, né? Porque é aquele azinho da função. Então, nós sabemos que o valor do coeficiente angular de uma reta é a tangente do seu ângulo de inclinação. A gente sabe que aquele ângulozinho que a gente falou anteriormente, né? Aqui, esse ângulozinho é a tangente, esse alfazinho aqui. A gente quer saber esse ângulo que é formado entre a reta e o eixo. Então, para a gente calcular esse coeficiente angular de uma reta, a gente utiliza uma formulazinha, sendo m um número real e alfa o ângulo da inclinação da reta com o eixo. Então, o azinho, que é o coeficiente angular, vai ser igual a tangente de alfa, e essa tangente de alfa nada mais é do que a variação de y e a variação de x. Então, o yb e o ya, eles são as coordenadas de pontos do plano cartesiano. Então, o yb menos o ya é a variação de y, e o x de b menos o x de a é a variação de x. Então, as operações elas são feitas através dos pontos que delimitam a variação entre os eixos da coordenada y e a abscissa x. Agora, a gente tem que também prestar atenção sempre, né? Quando o ângulo é igual a 0, tá? A tangente vai ser igual a 0. Não vai ter ângulo naquilo ali, tá? Quando o ângulo alfa ele é agudo, ele é menor que 90, tá? Então, o m, que é o número real que estamos procurando, da tangente de alfa vai ser maior que 0. Então, quando o ângulo alfa é reto, ele é 90 graus, não é possível calcular o coeficiente angular, porque não existe uma tangente de 90 ali. Agora, quando o ângulo alfa ele é obtuso, né, que é nos gráficos de uma função decrescente, né, o ângulo obtuso, ele vai ter exatamente o coeficiente angular, ele vai achar, tá bom? Aqui tem a imagenzinha explicando cada um deles, cada um desses pontos, tá bom? Aqui no primeiro, onde é igual a 0, ela é paralela. Você pode prestar atenção que ela é paralela. O alfa, esse ângulozinho, a reta ela é paralela ao eixo x. Nesse caso aqui, do menor que 90 graus, quando ele é menor que 90, a reta ela é crescente, tá? Um ângulo agudo, formando um ângulo agudo. Já esse alfa, sendo igual a 90 graus, ele vai ser paralelo ao eixo y, e é quando ele não consegue calcular o coeficiente angular, porque não existe, tá? E nesse caso aqui do ângulo obtuso, vai ser numa função decrescente, porque o ângulo formado entre o eixo x e a reta, ele é maior do que 90 graus. Bom, nesse exemplo aqui de coeficiente angular, dados os pontos que passam por A, menos 6 e 5, e B,
3 e 4. Vamos desenvolver os cálculos. M é igual a y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Então, M igual a... Quem é o y de B? Y de B é 4. Menos o y de A. Quem é o y de A? É 5. Então, 4 menos 5 sobre a variância de x. Então, quem é o x de B? 3. Quem é o x de A? Menos 6. Então, 3 menos menos 6. Esse menos com menos vai somar. Então, nós temos 6 mais 3, 9. Então, vai ficar o menos 1 da variância de y e sobre o 9 da variância de x. Vai ficar menos um nono. E reparem que o resultado é um valor negativo. Então, obviamente, o gráfico vai ser decrescente. Porque quando o coeficiente angular é negativo, a função é crescente. Bom, alguns exemplos aqui para exercitar a mente de vocês. Um fazendeiro resolveu investir em uma colheitadeira para facilitar o serviço na plantação. Sabendo que o valor pago foi de 300 mil no ano da compra, é bastante comum que máquinas desse porte percam seu valor V ao decorrer dos anos T. Então, supondo que a taxa de depreciação de uma máquina desse porte é de 22 mil por ano, devido ao seu constante uso, nós podemos afirmar que o valor da colheiteira ao final de 7 anos será de... Para resolver essa equação, essa questão, a gente tem que saber qual é a equação que rege essa pergunta. Então, a função que descreve o valor em função do tempo possui a lei de formação. Qual é a lei de formação? O V de T, que é o valor da máquina, que vai variando com o tempo, é igual a menos 22 mil T, porque ele vai perdendo 22 mil a cada ano que se passa, vezes o tempo, mais o valor dele total, quanto foi na época, 300 mil. Então, como o tempo foi de 7 anos, então faremos T igual a 7. Então, é só substituir, tá bom? V de 7, né? O V de 7 é igual a menos 22 mil vezes 7, mais os 300 mil. Então, V de 7 é igual a menos 154 mil mais 300 mil, que vai dar 146 mil do valor da colheiteira, entendeu? Aí, a alternativa vai ser logo a letra C. Então, nós podemos afirmar que o valor da colheitadeira ao final de 7 anos vai ser de 146 mil reais. E com isso, nós finalizamos aqui a aula de função do primeiro grau. Vai ter o exercício a partir do Google Forms, vocês respondam e enviem para contabilizar a presença. Obrigada.